Queridos irmãos e irmãs, deixemos que a palavra de Deus chegue ao nosso coração e nos converta, nos mude, que ela nos transforme com sua força, que possamos ter a prudência de aceitar as advertências de Jesus para não deixar escapar e passar o tempo da sua missão, que possamos abrir o nosso coração para ouvir o que Jesus vem nos dizer neste dia de hoje. Eu me chamo Luiz Cláudio e a palavra que quero compartilhar com cada um de vocês, ela se encontra no livro do Evangelho de Lucas, no capítulo 7, do versículo 31 ao 35. Jesus dá testemunho de João. A que, pois, compararei os homens desta geração? E a que são semelhantes? São semelhantes aos meninos que, sentados nas praças, gritam uns para os outros, tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamos lamentações e não chorastes, porquanto veio João, o Batista, não comendo pão nem bebendo vinho, e dizeis, tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizeis, eis aí um comilão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, Jesus Cristo está diante da multidão que o cerca para ouvi-lo, pura e simplesmente sem saberem qual deve ser o grau de pertença ao reino de Deus. Engraçado é notar que as pessoas que o escutavam eram de renome na matéria da religião, eram chefes religiosos do judaísmo. Jesus começou assim a sua pregação: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Isso está em Mateus, no capítulo 4, no versículo 17. João Batista, seu percursor, tinha começado da mesma maneira: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Isso está em Mateus, no capítulo 3, no versículo 2. E agora o Senhor censura-os, porque eles não querem converter-se, quando o reino dos céus está próximo. Este reino dos céus, do qual ele próprio disse que não vem da maneira visível, e também que ele está no meio de vós. Isso está em Lucas, no capítulo 17, no versículo 20 e 21. Na parábola, o mestre compara a geração a um grupo de crianças que tenta se comunicar com outro grupo, com brincadeiras de alegria ou de tristeza. Porém, o outro grupo não corresponde, fecha os olhos, a boca e ouvidos para não ouvir falar e ver acabando por rejeitar todas as tentativas de diálogo com as outras. Por isso, com quem posso comparar as pessoas de hoje? Com quem elas são parecidas? A pequena parábola dos dois grupos de crianças que disputam nas praças é dirigida a esta geração. Esta expressão indica uma censura ao povo de Israel de coração duro, conforme a tradição profética. Mas não só. Assim como Jesus censurou a geração do tempo de João Batista, assim continua falando hoje. A quem hei de comparar esta geração? Nós tocamos músicas de casamento, mas vocês não dançaram. Cantamos músicas de sepultamento, mas vocês não choraram. Estamos diante de pessoas que se alegram com o sofrimento dos outros, não conseguem chorar com os que choram, sorrir com os que sorriem, comer com os que comem, viver com os que vivem. Uma sociedade fechada no seu casulo. As pessoas só pensam nos seus interesses e não querem saber nada sobre os outros. O bem, a confiança, a justiça, a fraternidade, a comunhão, o amor, o respeito pela pessoa e pelo que é alheio
desapareceram entre as pessoas. Muitos homens e mulheres não querem converter-se, não querem abandonar a vida do pecado. Ao João Batista de hoje, que faz o seu anúncio da conversão de maneira austera, como uma seta, é chamado de louco, e os ministros sagrados que agem na pessoa de Jesus, que na simplicidade, humildade e solidariedade se abeiram do pobre, do excluído, doente e abandonado, chamam-os de pecadores e publicanos, de comilão e também de beberrão. A sociedade se esquece que, para Jesus, o reino dos céus é para o simples e humilde, que Jesus chama de pobres em espírito. A razão é porque os pobres, pecadores e excluídos não são escravos da riqueza e do poder. Consequentemente, acolhem o convite à conversão, tanto feita por João Batista quanto por Jesus e continuada pelos discípulos e missionários de Jesus Cristo. Que você, meu irmão e minha irmã, tenha prudência de aceitar as advertências de Jesus, para não deixar escapar e passar o tempo da sua missão. Este tempo no qual estamos, durante o qual Ele poupa mais uma vez a tua vida. Ela é poupada e para que te convertas e que ninguém seja condenado. Porque não sabes quando virá o fim do mundo, deves viver o tempo da graça, o tempo da salvação, o tempo da fé. Caso contrário, Jesus gritará bem alto nos teus ouvidos: com quem posso comparar esta geração? Pai, purifica-me de toda forma de orgulho que me leva a desprezar meu semelhante e a julgar-me superior a ele. Como Jesus, desejo estar próximo de quem se afastou de ti. Amém? Amados irmãos e irmãs, a reflexão desta mensagem de hoje é que Jesus constata a dureza de coração das pessoas de seu tempo, especialmente os fariseus, tão seguros de si, mesmo que não há quem os converta. Não se calam nem diante de João Batista, que não comia pão, nem bebia vinho. Isso está em Lucas, no capítulo 7, no versículo 33. E o acusavam de possuir um demônio. Tampouco se calam diante do Filho do Homem, que come e bebe, acusando-o de comilão e bêbado, e amigo de publicano e pecadores. Isso está em Lucas, no capítulo 7, no versículo 34. Atrás destas acusações se escondem seu orgulho e arrogância. Ninguém lhes vai dar lições, não aceitam a Deus, senão que fazem seu próprio Deus, um Deus que não os mova de suas comodidades, privilégios e interesses. Nós também temos este perigo. Quantas vezes criticamos tudo? Se a igreja diz isso, por que diz isso? Se diz o contrário, e até mesmo poderíamos criticar nos referindo a Deus ou aos outros. No fundo, talvez inconscientemente, queremos justificar a nossa preguiça e falta de desejo de uma verdadeira conversão. Justificar nossa comodidade e falta de docilidade. Há algo mais lógico que não ver as próprias chagas, especialmente se as tapou com a finalidade de não poder vê-las. Disso resulta que, ainda que os outros as achem, defenda com teimosia que não são chagas, deixando que seu coração se abandone às palavras falsas. Deixemos que as palavras de Deus cheguem ao nosso coração e nos converta, nos mude, nos transforme com sua força. Para isso, peçamos o dom da humildade. Somente o humilde pode aceitar a Deus e permitir que se aproxime de nós, que como publicanos e pecadores necessitamos que nos cure. Ai daquele que creia que não necessita do médico. O pior para um doente é acreditar-se sadio, porque o mal avançará e nunca será medicado. Todos estamos doentes de morte, e somente Cristo pode nos salvar.
Sejamos ou não conscientes disso. Demos graças ao Salvador, acolhendo-o como tal. Amém? À medida que eu ensino, eu também aprendo. À medida que eu evangelizo, eu também sou evangelizado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E todo aquele que crê, diga amém. Que Deus, nosso Pai, venha sobre todos nós em mais esse dia de hoje e que nos abençoe a todos. Fiquem todos nas graças do nosso Deus. Que assim seja. Amém.